Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso IR Talks, o nosso bate-papo mensal com os principais profissionais de relações com investidores do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado Renan Bacarin, gerente de relações com investidores da Alianza Investimentos, uma gestora de recursos focada exclusivamente em investimentos imobiliários. Renan, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de RI, de carreira, tentar passar, né, para o povo aí novos ingressantes, novos profissionais, como que é a nossa vida, o nosso dia a dia. Renan, antes da gente começar, eu normalmente pergunto: quem é o Renan atrás dessa cadeira de RI? Então, meu nome é Renan Bacarin, hoje eu atuo, né, como gerente de RI da Alianza Investimentos Imobiliários, né, uma gestora super interessante em vários pontos de vista, já já vou falar bastante dela. Mas eu sou uma pessoa, cara, bastante, diria até escolástica, né? Eu gosto muito de aprender, estou sempre estudando. É, Recentemente, nesse último fim de semana mesmo, né? Passei quase ali diversas horas, 10 horas, acho, no total, estudando de fato o que está acontecendo no mundo, macroeconomia. É, Costumo ser muito autodidata, né? Então, Falando em questão de ser autodidata, você se formou no quê para chegar até aqui hoje, sim, Renan? eu sou administrador de empresas pela PUC, né? Tenho uma pós-graduação na Itália, né? Super interessante na área de negócios também. E desde que eu voltei para o Brasil, eu voltei super focado em realmente desenvolver ali a minha carreira de RI e logo entrei em uma empresa chamada Alper, que está agora em processo, inclusive, né, de fechamento de capital. E agora eu estou na Alianza, né, pelos últimos 4 anos já. Legal. E me fala um pouquinho dessa sua carreira profissional. Eu sei que você começou como assistente de negócios, Sim. né? E como que foi essa sua trajetória até aqui, Renan? Perfeito. Eu comecei como assistente de negócios na AES Eletropaulo, não é? Nossa, já tem bastante tempo aí, acho que já são quase 20 anos de carreira na área financeira. E comecei, na verdade, como estagiário, né? E logo depois, pouquíssimo tempo, virei assistente de negócios ali. Já tinha uma intimidade muito grande com a área de relações com investidores. Era uma área que ficava ali ao lado, né, da minha área, que eu ajudava muito ali na tesouraria, estruturação de dívidas, né? Então a criação de prospectos, debentures e todas essas operações complexas, né? Que hoje já não são mais tão complexas, né? Hoje a gente já tem uma facilidade de bater o olho num prospecto e já achar informação. Mas comecei a carreira ali e a partir desse momento eu fui desenvolvendo, até que eu falei, poxa, a área de gerações com investidores é realmente muito interessante. É aqui que eu quero fazer a minha carreira e tive um período na Tempo Participações, né, CSU, depois Tempo, só empresas ali, microcap, né, small caps, que a CSU é um pouco mais conhecida, a Tempo fechou o capital ali em 2015 também. Eu acho que esse é até um dos grandes problemas, né, de você fazer bem o seu trabalho, né, de relações com investidores. Se você fizer muito bem, você acaba perdendo seu emprego, porque fecha o capital e naturalmente você acaba, enfim, tendo que ir para outras opções, mas é com grande gratificação. Né? Muito bom saber que você fez um bom trabalho a ponto de incentivar algum investidor a comprar absolutamente todas as ações disponíveis, né? E aí fecha-se o capital. Então, a partir daí, eu fiz então, né? Decidi para fora para fazer minha pós-graduação, voltei e continuei nessa carreira que eu adoro. Renan, você mencionou uma palavra, duas palavras muito interessantes que eu sempre costumo falar aqui também para os nossos clientes, que é marketing financeiro. Você juntou esses dois elementos. Eu costumo falar aqui muito de comunicação financeira, né? E no final envolve o R precisa fazer isso, né? E hoje eu sei que você faz ali todos esses permeados na aliança. Comenta pra gente um pouquinho. Perfeito. Na Alianza, assim como nas outras companhias também que eu atuei, eu sempre fui muito solo, né? O que significa? É uma área muito enxuta,
Algumas vezes eu contei com o apoio da MZ, né? Você deve se lembrar. Mas na Aliança, por enquanto, ainda não. E aí, o que acontece? Eu tenho uma assessoria de comunicação, né? Uma assessoria de imprensa, que é super competente, né? Também me apoia bastante, me ajuda com redes sociais e tudo isso. E no mundo de fundos imobiliários, né, que é um pouquinho diferente do mundo de companhias abertas, a gente tem a distribuição do release, né, que na verdade ali a gente chama de relatórios gerenciais, que são mensais, né? Então a gente distribui numa cadência muito maior. Então a nossa comunicação com os investidores é muito mais rápida, muito mais prática. E a gente tem notado também que é cada vez mais importante a gente se utilizar de redes sociais para isso, tá? Não dá para ignorar o fato de a gente ter LinkedIn, Instagram, porque as pessoas realmente buscam informações através das redes sociais. Na minha opinião, o LinkedIn é um pouco mais relevante, tá? Entretanto, o Instagram ele também tem a sua super importância, né? Então, muita gente vai e busca informação no LinkedIn, no Instagram, e manda dúvida para a gente, através dos canais de relacionamento oficiais, não é? Que são diretamente ali os e-mails ou até telefone, né? Vira e mexe eu falo com o investidor, pessoa física mesmo, por meia hora, uma hora, explico, né, todo o conceito do fundo, o que está acontecendo, e eu tento dar exatamente a mesma importância para o investidor pessoa física que eu dou para o investidor institucional, né? Seja ele um fundo de previdência, seja ele um fundo de investimento, outros fundos imobiliários, né, que são os FOFs aí, que investem conosco, eu dou a mesma importância, né? E aí, pegando esse gancho que você mencionou, como foi para você e como você vê essas principais diferenças entre as companhias abertas e o RI dessas companhias e o do fundo hoje que você trabalha? Primeira cadência, né, de divulgação dos resultados, né, trimestralmente nas empresas, e aí tem as AGOs também, né, nos fundos imobiliários também tem, né, tem que se aprovar as contas, etc. Mas principalmente que em fundo imobiliário a gente tem também muita pessoa física, né? A gente tem aí 5 milhões e meio de pessoas investindo na bolsa atualmente, e 2 milhões e 600 investindo diretamente em fundo imobiliário, né? Isso cresceu exponencialmente ali a partir da pandemia, naturalmente, mas temos também formulário de referência, né, da gestora, não especificamente de cada fundo, mas o investidor ele é muito curioso e essa curiosidade ela está sendo cada vez mais técnica, na minha visão. Então chegam perguntas de investidores pessoa física que eu falo, caramba, esse cara estudou, né? Esse cara sabe do que está falando, ele está antenado, ele está realmente acompanhando a evolução do fundo, do que está acontecendo. E eu não via tanto isso nas empresas de capital aberto, pelo menos até o momento, né, que eu trabalhava nelas. E a nossa base, poxa, você vê, hoje no ALZR, por exemplo, que é um fundaço, na minha opinião, né, o famoso alzirão que caiu na graça do público, ele tem mais de 150 mil cotistas. Cara, 150 mil cotistas, pessoas físicas, acabam demandando, né, muitas dúvidas, Todos são muitas pessoas perguntas. físicas? A grande maioria, sim. A gente tem poucos, até porque não tem, né, tanto, não tem como você ter ali 1.000 fundos investindo conosco, né? Então a grande maioria, sim, é pessoa física, não é? E eu fico feliz até de comentar, né, porque eu tenho um trabalho muito intenso, eu sou muito detalhista com o site, com informação que eu coloco no relatório gerencial. Eu tento ser o mais didático possível nessas comunicações, porque como eu tenho uma base muito grande de investidores, eu preciso ser didático, eu preciso ser claro na primeira comunicação. Porque se isso gerar dúvidas, imagina eu receber 1.000 perguntas no RI. Não dá, eu não vou conseguir responder a todos, não é? Então, eu tento ser o mais didático possível nas primeiras linhas de comunicação. Site de RI, ele tem que funcionar, a pessoa tem que achar em 2, 3 cliques o que ela tá buscando, super rápido. LinkedIn, Instagram, também, poxa, bateu o olho já sabe que a informação principal do mês é aquela, geralmente é distribuição de rendimentos.
E por fim, o próprio gerencial, né? Que tem que ter ali todas as informações, tudo linkado, levar, poxa, eu quero saber mais sobre este ativo aqui do fundo. Pô, legal, você clica ali na foto do prédio, né, do edifício, já te leva para a página da internet com todas as características ali do investimento. Né? E você acha mais fácil ou mais complicado explicar o fundo do que eram as companhias com vários ativos e... Eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque está no DNA do brasileiro investir em imóveis. Então, quando a gente fala de real estate, né, investimento em fundo imobiliário, o brasileiro já meio que entende ali o que é. Diferente de você oferecer um serviço ou um produto, uma peça de um caminhão ou qualquer outra coisa, não é? Um pouquinho mais desafiador quando não faz parte do mundo dele. Mas acaba sendo bastante simples. Né? Fundo imobiliário, poxa, você tem ali fundos de papel, de tijolo, fundos que investem em outros fundos, né? Os hedge funds ou, enfim, multi-estratégias, todos esses daí. Eu tento, né, como eu coloquei, fazer o meu trabalho de forma muito educativa até. A pessoa já vê no site ali como que ela tem que olhar. Poxa, como que eu devo avaliar esse fundo? Né? Quais são as métricas? Quais são as principais características dele? São essas aqui. Né? Então ele já vai lendo, vai complementando, né, a informação, o conhecimento. E quando ele bate o olho no relatório gerencial, seja de qualquer casa, de qualquer outra gestora, ele já está habituado com aqueles termos, né? Já entende o que significa yield on cost, dividend yield, cap rate, não importa. Ele já bate o olho, já sabe o que é e consegue naturalmente entender o que tem ali dentro, né? Então a informação fica muito mais rápida. A primeira leitura ela pode demorar mais, o que é natural, né? Tem a curva de aprendizado de todo mundo. Mas a partir daí, o investidor ele fica mais ágil, não é? Na sua análise. Isso facilita demais também o nosso trabalho. E se você hoje fosse fazer um resumo para o profissional que está assistindo a gente, que trabalha no RI de uma companhia aberta e que trabalha em um de fundo, qual a principal diferença que você vê desses dois tipos de profissionais? São indústrias diferentes. Né? Em primeiro lugar, o fundo imobiliário ele é uma indústria de fundos que tem toda uma legislação aplicada diferente. Né? Então, o profissional de RI ele precisa ter ciência de que, apesar de serem similares, tem que ter uma adaptação, tem que ter uma adequação. Né? Quando eu saí das empresas de capital aberto, né, eu vim da Alper e fui para a Alianza, eu tive que estudar toda a legislação, não é, de fundo imobiliário para poder fazer bem meu trabalho. E continuo estudando até hoje. É uma legislação rica. Da mesma forma, né, a gente tem sempre que se atualizar e usar ferramentas que estão aí à nossa disposição para poder fazer bem o trabalho. Eu tenho que poxa, tem muito investidor que sabe muito mais do que eu. Eu não posso chegar numa reunião despreparado. Eu tenho que estudar previamente. E aí entra aquela coisa, né? Eu sou muito curioso. A gente tem que ter muita curiosidade para trabalhar nisso. Né? Tem que estar sempre se atualizando, sabendo o que está acontecendo com a legislação, sabendo o que está acontecendo na própria indústria, como que a indústria está se movimentando. Né? Eu diria que é uma indústria até de fundos imobiliários, é um pouquinho mais ágil, não é? Do que a de empresas de capital aberto, assim, no sentido de, poxa, você vê emissões aí de 800 milhões de reais, perto de 1 bi, coisa, e, cara, pouquíssimo tempo depois, mais uma emissão desse tamanho, né, de um fundo comprando shopping, laje corporativa, ou até mesmo crédito, né, são os fundos de dívida que a gente tem. Então, são cadências diferentes que a pessoa precisa se antenar. Tem que estar atento. Um profissional de RI tem que estar sempre atento a tudo, não tem jeito. Principalmente ao mercado dele, né? Exatamente. E quais skills você acha hoje imprescindíveis para um profissional de RI? Tem as soft skills, né? E também as skills técnicas. Poxa, você tem que saber se relacionar, tem que saber conversar, tanto de forma escrita quanto na oratória. E a partir daí, você tem também as hard skills, não é? Que é o conhecimento técnico, que você vai escrever
não é? Respeitando, obviamente, todas os pilares da governança corporativa, isonomia da informação, todo mundo recebendo a informação ao mesmo tempo, e principalmente relacionamento, cara. A gente tem que se relacionar sempre com os nossos investidores. Não pode ficar muito tempo sem falar com eles. Se a gente vê que ele está na nossa base, vamos supor ali, poxa, já tem 3 meses que eu não falo, né, com determinado fundo. Eu bato na porta e falo, cara, você quer alguma atualização? Manda algum material, manda a nossa apresentação institucional atualizada, ou até mesmo o último gerencial, não é, para lhe dar uma olhada. Caso tenha qualquer dúvida, me coloco à disposição para uma conversa, almoços de relacionamento, eventos e por aí vai. Ser de fato RI, Renan, tá essa constante evolução de aprendizado, de entender o que está acontecendo no mercado, de se expor, de se comunicar, né? E você mencionou algumas tarefas que você faz ali no dia a dia, que envolve olhar o que aconteceu, não tá falando, fazer um relacionamento, fazer um evento, não ficar distante. Juntando esses elementos, você se utiliza hoje de tecnologia ou de alguma inteligência artificial que te ajuda nas suas práticas de RI? Por enquanto ainda não, né? Nós estamos pensando realmente no assunto. Eu estou estudando, né, como que eu posso introduzir alguma ferramenta de relações com investidores voltada ali, né, para inteligência artificial, alguma coisa do gênero. Mas por enquanto ainda não, né? O que a gente usa naturalmente são ali nós temos uma equipe de análise, né, super eficiente, super bem orientada para bater o olho ali, poxa, em movimentações do mercado, poxa, isso daqui está tendo uma anomalia. Falo do caso ali do nosso fundo que, né, a gente investe em outros fundos também, em crise e todo o resto, que é o LZM, e nós temos toda uma equipe de análise que fica acompanhando diretamente o mercado. Então, poxa, a gente identifica alguma informação ali, caramba, olha o que aconteceu, não é? Todo mundo já volta a atenção para aquilo, dá uma olhadinha e a partir daí decide-se, né, o que fazer, se existe aí a possibilidade de fazer qualquer coisa. Senão nós apenas acompanhamos, mas está todo mundo antenado, a gente olha a bolsa o dia inteiro. E normalmente você faz comparação com a bolsa, com outros fundos. Como que você faz aí esse acompanhamento, Renan? Eu, particularmente, acabo olhando dia a dia, né, vários ativos que ficam ali no radar. Poxa, olha a evolução disso daqui, olha como está acontecendo, IFIX na máxima histórica, Ibovespa caindo ou não, juros futuros, como que isso nos afeta, porque no final, subida de juros acaba incentivando o investidor a se movimentar, não é? Sair da renda variável, sair da tomada de risco ali, óbvia, né? E ir para um ativo menos arriscado, né? Como a renda fixa, títulos do tesouro e tudo mais. Agora, como que isso interfere versus o investidor colocar o dinheiro num fundo imobiliário? Então eu tenho que falar, olha, no longo prazo, veja bem, pode até ser, né, que numa janela um pouco mais curta, esse determinado investimento em renda fixa seja mais interessante, é natural, né? Matemática ali, não tem como esconder isso de alguma forma, né? Nem quero esconder, não é nem essa palavra, mas a questão é como que isso conversa com o investimento em fundo imobiliário. No longo Como as prazo, informações são atreladas, né, no exato, final. no final, em janelas um pouco mais longas, fundo imobiliário acaba tendo uma rentabilidade muito superior, né, à renda fixa. Claro, como eu falei, janelas, né, tem pessoas tendenciosas que a gente vê, influências, etc., que acabam colocando ali algumas pequenas janelas. Nossa, olha aqui, renda fixa batendo fundo imobiliário, não faz sentido investir nisso. Não, faz sentido. Né? E aí cada investidor tem que avaliar seu risco. O meu papel é colocar para ele todas as informações, não é? Todas as vantagens e potenciais desvantagens. Eu tenho que ser super transparente para ele tomar a decisão correta. Né? Eu jamais poderia ser tendencioso. O papel de RI não pode ser tendencioso. Eu não posso defender o fundo a qualquer custo, de jeito nenhum. Eu tenho que ser honesto e falar, olha, investidor, o cenário é este. Né? Eu acho que é importante você
entender o que está acontecendo, como que está acontecendo, para você se E posicionar ponderar, né? e Fazer ponderar. as considerações. Tem investidor que só gosta de renda fixa, ele não quer se expor ao risco e nem precisa, né? Muitas vezes, ou não entende renda variável, bolsa, ações, tudo isso para ele é maluquice. Mas o investidor brasileiro, ele está se educando. E é nosso papel, inclusive, né, ajudar nisso. Ele está cada vez mais técnico. Ele está entendendo o que significa, poxa, um dividend yield, para onde que eu tenho que olhar, qual que é a correlação ali, preço sobre valor patrimonial, né, por que que eu tenho que olhar tantos indicadores para poder tomar minha decisão, e não apenas um, como cotação. Né? Poxa, a cotação aqui está barata. Por que está barata? O que é o barato? Né? Vamos tentar justificar isso. E é meu papel ajudá-lo nesse processo. Renan, muito bacana todos esses elementos que você mencionou, porque são micronarrativas que você precisa ter para formar essa grande metanarrativa na hora de você conversar com o investidor. Explicar, ó, isso aqui com mais esse, com esse, com esse, e o investidor do outro lado toma essa decisão, julga o que ele acha importante. Né? Então, a comunicação, a gente já explanou aqui um pouquinho da importância do dia a dia do profissional. Tem na hora de estar conversando com o stakeholder de uma maneira geral. Hoje, né, Elias, o que você vê mais? Um atendimento mais via que veio por causa de uma rede social, por causa de um mailing que você disparou, de uma live que participou? Como que é para você essa junção desses múltiplos canais e qual a sua maior demanda hoje de pedidos? Da onde que vem? Geralmente, depois que eu solto os relatórios gerenciais mensais, eu acabo tendo uma dúvida ou outra, né? E a gente vai aprimorando isso a cada mês, certo? Então, se eu recebo, por exemplo, algumas dúvidas sobre o mesmo assunto, eu acabo, no próximo relatório, abordando aquele tema, né? E colocando ali uma informação destinada para sanar aquela dúvida que eu percebi como um pouco mais generalista. Eu recebo algumas dúvidas, às vezes, por rede social, recebo dúvidas, como eu falei, né? Às vezes as pessoas ligam e tudo mais. Obviamente falando de pessoa física, tá? Porque investidor institucional acaba tendo uma relação um pouco mais próxima e a cada, sei lá, alguns meses a gente fala com aquela turma que é muito mais naturalmente bem orientada, né, para aquele tema. Então, como eu falei, às vezes muitos investidores acabam sabendo muito mais do que eu, não é? Então, eu tenho que estudar, chegar no nível, né, de toda essa turma para poder ter um papo de igual para igual. E uma coisa que me ajuda muito nisso é na física, né? Eu mesmo fazer meus investimentos ali de forma pulverizada, porque me força a acompanhar diversos fundos, diversas ações. Eu mesmo ligo para a RI, às vezes para tirar uma dúvida ou outra, né? E falo, poxa, por que aconteceu tal coisa? Né? Como que eu devo olhar para isso? Então essa interação Essa acaba troca, essa comunidade como um essa todo, né? comunidade, exato. Então a gente tem que estar sempre em relacionamento. Né? A própria área já tem esse nome, não é à toa. Então, comunicação é essencial para o mundo de relações com investidores. E só para concluir, né? Como eu falei, poxa, pessoa física está cada vez mais bem orientada para isso, o que é ótimo no nosso caso. A educação financeira no Brasil está crescendo e a gente sabe disso. Né? E a gente tem que promover, ajudar esse público a se orientar da forma correta. Né? E seja através de influencers, a gente faz muita live, inclusive, né? Sempre tem uma notícia nova, interessante, ou até um evento, assembleia extraordinária, que a gente quer colocar a tese da forma correta e não deixar ponta solta, sabe? Quando a gente não se comunica, a gente acaba dando abertura, né, para o investidor pensar o que ele quiser. Você deixa ele assumir a narrativa do que aconteceu com a sua empresa, né? Perfeitamente. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar de uma forma ampla, e a minha principal forma, né, de comunicação acabam sendo as lives hoje em dia. Né? Então a gente tem ali alguns influencers super importantes que nos apoiam também com isso. Não é? E outra coisa interessante também, né?
Veja, a gente tem cerca de 150 mil cotistas em um único fundo, que é o ALZR11, o Alzirão. Só que eu tenho menos de 20 mil investidores só, ou pessoas interessadas cadastradas no mailing do fundo. Olha a correlação como é baixa. Aparentemente a pessoa vai lá, trabalha, ganha o dinheiro suado, na hora, poxa, decide investir no fundo, mas não quer acompanhar, né? Ou pelo Só menos não colocou se lá o recurso. colocou o dinheiro né, e não olha mais. Ou seja, poxa, você tem que cuidar, né? Porque às vezes a gente coloca ali, envia as comunicações e é super frustrante, porque vamos colocar aqui, 20 mil investidores ou interessados cadastrados na base. Quando eu disparo algum mailing, cerca de 2 mil apenas, 10% disso, abrem o e-mail. Só que clicam no link, cara, é 10% de 10%, entendeu? É muito pouco. Então eu não alcanço 500 pessoas, infelizmente, né, com o meu relatório, com o meu fato relevante, com um comunicado ao mercado. Ou uma carta aos acionistas, né, poxa, incentivando a participar de alguma live, assistir, etc. Então eu convoco, né, todos os investidores interessados a se cadastrarem nos mailings dos fundos. Por que você acha que não tem esse cadastro desses investidores dentro da base? Eu diria que é porque muitos sequer sabem que tem. Tá? Tem muita gente nova entrando na bolsa. E esse pessoal precisa, né, ter algum toque ali, uma orientação. Olha, sabia que tem um mailing que você recebe em primeira mão as comunicações da empresa, do fundo? Se cadastra ali. Né? Ninguém vai ficar te oportunando, não vai ter um telemarketing te ligando 8 vezes no dia para você receber a informação. Não, não é nada disso. Você se cadastra e recebe ali em primeira mão. Né? E é importante, eu acho que poxa, você vê, se eu sou investidor de algo, eu quero saber em primeira mão o que está acontecendo com aquela empresa, para poder posicionar, né, tomar uma decisão, falar, poxa, vale a pena comprar mais, vale a pena sair, gostei do que aconteceu, mas por enquanto eu não faço nada. Tudo isso vai me apoiar no sistema decisório. Ponto. Inclusive, veio uma curiosidade aqui. Antes da gente ir para o nosso quadro de pergunta do especialista, eu tenho uma dúvida. Como que você vê o futuro, tanto de assembleias e das relações entre as empresas e os investidores, mais virtual, mais presencial? Como que você está lidando com esses elementos hoje, Renan? Seguramente, mas voltado para a área de tecnologia. Tecnologia tem sempre que apoiar, né, todos os players aí do mercado. Imagina só eu pegar 150 mil pessoas para fazer uma assembleia. Fisicamente é impossível. Uhum. Então a gente tem que utilizar ferramentas para garantir, né, que o investidor receba a cédula de votação, para que ele consiga praticar, né, o voto de forma rápida, correta, segura, que é super importante. Então a gente se utiliza hoje de ferramentas que a gente tem certeza que funcionam, não é? Que tem um compliance muito grande, que tem uma segurança da informação envolvida ali super funcional, e a gente tem sim notado que cada vez mais investidores participam das assembleias dessa forma eletrônica. Mas isso também não significa que a gente não deva fazer eventos presenciais, tá? De jeito nenhum. A gente tem que ter Investors Day, são super importantes, super interessantes, mas infelizmente também não dá para fazer com 10 mil pessoas que seja, né? Mas tem que ter. E lives, como eu falei, tecnologia, né? Quem pensaria nisso 10 anos atrás? Não existia. Então, cada vez mais a gente vai usar tecnologia, novas tecnologias certamente surgirão, e a gente tem que estar super antenado para poder se utilizar delas e ser eficiente nessa comunicação. Vamos agora para a pergunta do especialista, Renan. Imagine que um relatório independente aponte falhas na governança corporativa da companhia. Como você lidaria com essa situação e restauraria a confiança dos investidores? Através de boa comunicação. Não tem como eu ter uma notícia dessa e deixar passar, né?
Eu tenho que naturalmente entender o que foi diretamente colocado ali, absorver. Não é de certa forma, um gerenciamento de riscos, não é? Gerenciamento de crise, na verdade. E comunicar corretamente, né? Então, fazer uma live, colocar no relatório gerencial através, ou até mesmo se utilizar dos mecanismos que nós temos de comunicação formal, como comunicado ao mercado, aviso aos acionistas, carta aos acionistas. A gente pode, né, colocar, olha, aconteceu, né, tivemos ciência de determinado fato, mas o nosso entendimento não é dessa forma, né? Esse aqui é o nosso entendimento, e colocar um posicionamento formal, né, seja ele qual for, para que o investidor possa ter a informação ali na mão. Não colocar nada para o investidor, de novo, você dá margem para que ele pense o que ele quiser, né? E isso não é bom, na minha opinião, como RI. E também, às vezes, poxa, um investidor mais importante ali, bater na porta, chamar uma reunião, olha, tivemos esse fato aqui, gostaríamos de esclarecer, né, para te deixar ciente do que está acontecendo, né? Seja para te tranquilizar, seja para qualquer outro efeito. Eu acho que não tem como fugir, né? Não tem como Não. fugir desse feijão com arroz que é a comunicação financeira. Exato. Feita clara, transparente, com equidade em todos os momentos e não importa a situação, né? É isso aí. A gente tem que estar atento. Às vezes, num fim de semana, pode acontecer um fato desses. A gente tem que estar sempre antenado, né? Nosso trabalho, eu digo que é 24/7. A gente tem que trabalhar, acompanhar Em todo todo o o tempo. período. Eu nunca desligo meu celular, eu só deixo ele no silencioso, para você ter uma ideia. Mas todos os dias eu dou uma olhada, as principais notícias. Eu participo de muitos grupos de investimento no WhatsApp, né? Eu estou ali sempre recebendo informação de WhatsApp. Nem sempre é super confiável, né? Mas pelo menos você sabe, poxa, alguém mandou alguma informação aqui que vale a pena investigar. Aí partindo daí eu vou atrás, pô, essa notícia é verdadeira, não é? Como isso pode nos influenciar, né? Como isso pode impactar o meu dia a dia como RI. Se impactou, legal, o que eu devo fazer? E tomar uma decisão imediata. Se você fosse comparar o RI com um personagem ou um filme, quem que seria, Renan? Olha, eu não tenho um personagem direto para colocar, mas eu colocaria um jogador de futebol que cobra escanteio, corre para cabecear, volta para o gol, defende, tem que dar partida de novo, né? Sair ali no meio-campo, tocar a bola para uma área, para outra, coletar informação, receber a bola, momento de atacar, momento de defender, tem tudo isso. Então eu não diria um personagem específico, mas sim algum jogador aí que sabe jogar em todas as posições. E falando em jogar em posições, qual que foi a sua melhor experiência, ou uma experiência que você se recorda até hoje sendo RI? Olha, o caso de uma OPA, né, apesar de eu ter perdido meu emprego, foi uma boa experiência, né, porque como eu coloquei, consegui fazer bem o meu trabalho, né, e poxa, tão bem a ponto de um investidor querer comprar todas as ações. E também tem um outro momento, se você me permite, né? Claro. Poxa, alcançar recordes de investidores, por exemplo, no LZR. Estou super feliz por isso. 150 mil cotistas, tem muita empresa de capital aberto gigantesca que não tem tudo isso de investidor, né? Mas no fundo imobiliário que a gente cuida com tanto carinho ali na Aliança, a gente tem aí 150 mil cotistas, cara. É um desafio constante, né? Dá aquele friozinho na barriga toda vez que eu estou escrevendo relatório. Não, poxa, isso daqui não está tão didático, isso daqui está da forma correta. Eu acho que todo esse meu público vai entender. E é o público geral, não é? É o investidor institucional e é o investidor pessoa física. Todos eles têm que receber a informação da mesma forma e entender do mesmo jeito. Então, eu fico grato de saber que as nossas comunicações estão conseguindo alcançar todo esse público de uma forma super satisfatória. E aproveitando agora esse gancho final aqui do nosso bate-papo, Renan, nós temos o bate-bola, que eu te faço algumas perguntas e você responde com algo que vem na sua mente, tá? Vamos lá. Um hobby. Eu estudo bastante finanças hoje, investimentos, se tornou um hobby.
Uma rede social. LinkedIn. Uma compra online. Olha, roupa nem a pau. Cara, coisas pra casa eu tenho comprado bastante ultimamente. Um lugar para férias. A gente tem pensado na Itália, né? Eu tenho a cidadania italiana, amo a Itália, com a minha namorada, estamos loucos pra ir pra lá. Um desafio. Chegar a 500 mil investidores no fundo imobiliário, nossa, ia ser um sonho. E uma grande conquista. Poxa, fazer uma captação de 1 bi. Cara, tô vendo vários fundos fazendo isso, eu fico imaginando, será que a gente consegue um dia vender, não é, de forma super satisfatória, segura, um fundo imobiliário e captar R$1 bilhão numa única tacada, cara. Um livro. Investidor inteligente. Uma marca. Aliança. Uma empresa de RI. Vocês, não é? Maravilhosa essa resposta! Já podia acabar aqui o episódio. Não, mas olha, preciso defender. Cara, vocês são muito completos, né? Não é fazendo um merchan, não. Mas ao longo da minha carreira de relações com investidores, que já tem aí 15 anos só em RI, eu diria que nos principais momentos que eu precisei, a MZ sempre estava do lado e conseguindo fazer um excelente trabalho. Eu estou super feliz, né, por vocês estarem crescendo dessa forma, MZ Arena agora, expandindo cada vez mais, globalmente inclusive, né, e olha só, hoje eu não sou cliente da MZ, né, tô fazendo jabá aqui, não sou cliente. Mas vai ser, viu, gente? Escreve aí o que eu tô falando. Mas já fui por vários momentos da minha vida e super recomendo, né, eu acho que vocês oferecem sim um apoio completo, uma solução completa para que o RI consiga entregar de uma forma super satisfatória, super boa e com qualidade, seja na hora que for, né? Poxa, quantas vezes de madrugada eu estava falando com o time da MZ para soltar alguma comunicação, fato relevante, press release, formulário de referência, não importa, né? Mas vocês estavam ali apoiando. Isso é super importante para um profissional de relações com investidores. Então, eu parabenizo vocês todos, PH, estendo aí para todo o time de vocês esse elogio. Legal, muito bacana. Obrigado, viu? Imagina. E aproveitando, que conselho que você deixa para o pessoal, para o profissional de RI que está nos assistindo hoje? Olha, eu sou muito feliz por ter tido bons professores na minha vida e continuo tendo bons professores na minha vida. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, sou extremamente grato e eu indicaria para o novo profissional não só se desenvolver profissionalmente buscando ferramentas, oratória, tentar fazer uma redação, né, cada vez melhor, uma comunicação cada vez melhor, mas buscar constantemente evoluir e ter pessoas no seu círculo, sejam elas quais forem, não necessariamente de pessoas que trabalham ali na sua organização, na sua empresa, mas tentar fazer um network interessante, porque essa troca de informações com certeza vai te fazer crescer. E aí, naturalmente, você vai no dia a dia evoluindo. Tem os soft skills, tem os hard skills que você tem que desenvolver, não tem jeito. Associado à tecnologia, não é? Associado a como fazer melhor cada dia mais. Qual que é a linguagem do investidor? A linguagem de 10 anos atrás, você deve combinar comigo que era diferente. Então a gente tem que se atualizar o tempo todo e ser curioso. E além de curioso, criativo também na hora de comunicar. Eu uso muito rede social para isso hoje e não pensava em usar a rede social poucos anos atrás. E quem sabe o que vai ser daqui a 5 anos, com inteligência artificial, com toda essa tecnologia que está vindo e vai vir e que a gente sequer sabe quais são, né? Então, acho que é por aí que o profissional tem que se moldar. Renan, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Agradeço por ter aceitado esse convite, ter compartilhado com a gente um pouco dessa sua jornada. Foi muito importante. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, Cássio. Valeu. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Muito obrigado pela companhia até aqui e espero a todos até o nosso próximo episódio. Até breve.